Salve, salve, fiel torcida, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vai Corinthians News. E no vídeo de hoje trago para vocês as principais notícias do Timão no dia de hoje. Trago para vocês todas as últimas novidades, contratações, repercussão da mídia sobre o Timão. Timão divide opiniões na mídia, Timão vai atrás de novos reforços, Timão vai atrás de novas dispensas. Tudo isso no vídeo de hoje, trago pra vocês em primeira mão, quentinha pra vocês, fiel torcedor, certo? Então desde já eu quero pedir pra você deixar o seu like, você inscreva-se no canal, que você ative o sininho das notificações, isso é importante pra divulgação do conteúdo do vídeo. Caso você não seja inscrito, por gentileza, te convido a se inscrever no canal. Vídeos de segunda a sexta, a partir das 18 horas tem vídeo no canal quentinho. Hoje vai sair um pouquinho mais tarde, mas é mais ou menos nessa faixa de horário, certo? Então, se você é corintiano de verdade, deixa o seu like, inscreva-se no canal e comenta aqui vai Corinthians ou alguma coisa relacionada ao vídeo. Quem não comentar e se inscrever e deixar o like é palmeirense, acredita no Mundial do Palmeiras, então só os corintianos de verdade vão fazer aí os 3 passos do corintiano fiel torcedor. Então é isso, valeu, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias do Timão. Fabrizio Angileri chega ao Corinthians para realizar exames médicos e assinar contrato. O lateral esquerdo é uma aposta da diretoria para uma das piores posições do elenco. Com a chegada de mais um lateral esquerdo, um dos outros 3 será dispensado. O escolhido para sair deve ser Diego Palacios. O empresário do jogador fez uma reclamação pública sobre Ramon Dias e Emiliano, alegando que os argentinos não dão oportunidades ao lateral. Reclamação essa que acabou queimando mais ainda a situação do equatoriano dentro do clube. Vale ressaltar que Diego não tem nenhuma lesão e não está sendo utilizado por opção técnica. Segundo Samir, a diretoria avançou pela prorrogação de empréstimo de Thales Magno até o final da temporada. No seu contrato atual, o jogador sairia já no meio deste ano. Thales tem valor de compra fixado em 15 milhões de dólares, cerca de 96 milhões de reais, o que torna a sua compra em definitivo inviável no momento. E o volante Charles pode sair para o Ceará. Seria o 4º jogador do Corinthians no ano a se transferir para o Vozão. O jogador fez uma boa passagem pelo Ceará antes de ir para a Europa e agora despertou o interesse da antiga equipe. Com o retorno de Maicon aos gramados, a diretoria entende que Charles pode ser negociado. Então, eu acho que essa questão, Barreto, de se o Corinthians, qual é a ambição do Corinthians em 2025? A rigor, se você pega só a parte esportiva, o time, né, os reservas ali, o Corinthians tem condição de brigar por título. Tem condição de brigar por Campeonato Brasileiro contra a primeira prateleira do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Terminou o Campeonato Brasileiro ganhando os últimos Exatamente. 8 jogos. Exatamente. Né? Aí quando você vai olhar o geral, assim, não dá, né? Quando você olha a parte de gestão, nem se compara com Palmeiras e com Flamengo. Então, se o Corinthians tem a ambição de verdade de ir longe, ele talvez não tenha fechado não a janela. Talvez eles estejam pensando, vamos dar um passo maior, porque dar passo maior que as pernas no Corinthians é o troço mais normal do mundo, né? Fala galera, tudo bem? Eu acho meio preocupante essa possibilidade de mudança no sistema tático. O Corinthians pode ter um novo sistema tático aí, saindo 4-3-1-2 para a entrada de uma espécie de 4-3-3. É isso pelo menos que a dupla Dias sinalizou. E eu não gosto muito dessa ideia, foi apenas uma derrota nos últimos 20 jogos, exatamente porque os 3 volantes estão dando sustentação para os 3 da frente sempre correrem menos, brilharem mais. E se você joga um 4-3-3 para a entrada do Thales Magno, por exemplo, e a retirada de um dos volantes, você vai fazer às vezes o Memphis correr atrás de lateral. Ele não vai aguentar, não vai conseguir jogar na frente, ainda vai ficar irritado por estar voltando. Quando fica os 4 ali, o Garri mais os 3, eles não têm característica de recomposição, provavelmente vai abrir um latifúndio ali no meio de campo. Você perde entrosamento, o time já está acostumado também. Fora que você vai deixar 6 volantes para fora. É a posição que está mais recheada no elenco do Corinthians. É a de volantes, então você precisa jogar com mais jogadores. A de atacante não tem muita opção não. O Corinthians sofre para ter atacantes, não tem atacante de beirada, não tem de velocidade, enfim. Você potencializaria um setor que tem menos e tiraria um setor que tem mais. Eu não faria isso. O que você pensa, hein? Você trocaria o sistema ou não?
Se liga na escalação do Corinthians para decisão na Libertadores. No gol, Hugo Souza. Na lateral direita, Mateuzinho. Na lateral esquerda, Hugo. A zaga será João Pedro e André Ramalho. No meio de campo, Ranielli, José Martinez, André Carrillo e Rodrigo Garro. E no ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. Confiante para o Timão classificar na Libertadores. O Corinthians já tem um jogo, gente, importantíssimo pela Libertadores. E o Corinthians conheceu na tarde desta segunda-feira, em uma reunião aqui na Federação Paulista de Futebol, data e horário da partida contra o Mirassol, jogo de quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo será no próximo domingo, às 6h30 da tarde, na Arena de Itaquera. Frustrando, de certa maneira, os dirigentes do Corinthians que queriam que a partida fosse disputada no próximo sábado, imaginando uma classificação do Corinthians para a terceira fase da Taça Libertadores da América. Se isso acontecer, o Corinthians vai ao Equador na semana que vem e assim, jogando no domingo, terá um dia a menos para se preparar para esta viagem. De qualquer maneira, o próximo jogo do Corinthians acontece nesta quarta-feira, jogo ainda da segunda fase da Taça Libertadores da América contra a Universidade Central da Venezuela. No jogo de ida, 1-1, o Corinthians tem que vencer jogando em sua arena no bairro de Itaquera. Aliás, repercute e muito ainda a declaração do Emiliano Dias, que é o auxiliar técnico do Ramon Dias, falando em relação ainda ao jogo de ida, contra a Universidade Central da Venezuela, reclamando demais da postura do Corinthians. Tanto os jogadores como também a comissão técnica admitiram que a atuação do Corinthians foi muito abaixo da crítica. Todos nós reconhecemos que não foi um jogo da forma que o Corinthians deveria atuar, mas a confiança no elenco ela sempre permanece, cara. O trabalho está sendo muito bem feito, não é por um jogo ou outro que as nossas avaliações elas vão mudar. Claro, como o Emiliano falou, foi sincero naquilo que disse sobre a sua avaliação técnica da equipe. Temos oportunidade no jogo de volta, fazer diferente, ter uma atuação diferente para buscar a vitória que nos coloque aí na outra fase. Para o jogo agora de quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela, o Ranielli é desfalque, está contundido. Muito provavelmente o Breno Bidon entrará em seu lugar, se bem que o Alex Santana também corre por fora. Sobre o Héctor Hernandes, ele foi uma indicação do scout do Corinthians. Não foi uma indicação do Ramon, do Emiliano. Não sei o que aconteceu, não sei o que ele mostrou. Viram que era um bom custo-benefício, para mim um péssimo custo-benefício, até pelo salário alto dele. E já é um cara que provou não dar certo. Não tem aquele negócio de, vamos testar mais, vamos tentar mais. Já é um cara que provou que não deu certo. Igual o Pedro Raul, que o Corinthians desistiu, jogou lá pro Ceará para voltar no que vem. Agora o Héctor Hernandes, sei lá, acho que já teve chance suficiente. Aquela parte que a gente falava, eu não vi ele jogar ainda, ele ficou muito pouco em campo. Ele já provou que quando ele fica em campo, ele participa muito pouco do jogo, porque é o que a gente falou ontem, ele se coloca muito mal. Daí tem gente que fala que ele não viu ele muito, mas não vai ver ele muito, mesmo que ele jogar um campeonato brasileiro inteiro, as 38 rodadas. Tinha quem que era? O Rojas. O Rojas era assim, tinha um marcador aqui assim, ó, na frente, ele ficava atrás do marcador, não toque em mim. Não toque em mim, não toque em mim. Atrás do marcador, em vez dele sair do marcador para receber a bola, ele ficava escondido. O cara não quer participar do jogo. Quanto menos ele participar, melhor. E o Héctor Hernandes é mais ou menos assim, cara. Então, é um cara que eu não sei o que aconteceu, que me disseram que foi o scout que viu, que seria um bom custo-benefício. Infelizmente, às vezes as pessoas erram, E o scout nessa aí errou. Falar das datas e horários, dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians vai enfrentar o Mirassol no domingo às 18h30, tá? 30 pelas quartas de final do Campeonato Paulista, jogo eliminatório, O Corinthians, você sabe, ele foi o líder, da tabela geral do Campeonato Paulista e a liderança faz com que o Timão decida, em Itaquera, na Neoquímica Arena. Caso o Corinthians vença o Mirassol, o Corinthians pode enfrentar o vencedor de Santos e Red Bull Bragantino ou São Paulo e Novo Horizontino, tá? Na semifinal. É bom lembrar que a partida deste domingo, 18h30, Corinthians e Mirassol, terá transmissão pela TV Record, Play Plus, Cazé TV, Nosso Futebol, Wallplay e Zap Sports. Eu achei que o Corinthians teria mais força nos bastidores, por quê? O Corinthians tem uma viagem pesada, talvez no jogo mais decisivo do ano e mais difícil. Acredito que seja o jogo mais difícil do Corinthians no ano.
no Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, provavelmente. Eu esperava que o Corinthians fosse jogar no sábado, mas o Corinthians parece que não tem muita força nos bastidores, né? Vai jogar no domingo e um dia a menos de preparação. Falar agora sobre Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, talvez a maior contratação, levando em consideração o custo-benefício dos últimos tempos. O Timão gastou apenas 5 milhões de reais para comprá-lo. O Hugo deu uma entrevista a um podcast chamado Podcast, e nesse podcast ele admitiu que quase foi parar na Arábia Saudita. Estava tudo mais ou menos encaminhado para que ele virasse reforço do Corinthians, quando num domingo, e num dos domingos o empresário dele nunca liga para ele, o empresário começou a ligar insistentemente. O Hugo contou que estava jogando uma pelada com o Ronaldinho Gaúcho e demais amigos. Quando ele viu, tinham 8 ligações perdidas, retornou para o empresário, que disse que ele tinha apenas algumas horas para responder a uma oferta muito boa do ponto de vista financeiro da Arábia Saudita. O Hugo pensou, refletiu e decidiu optar pelo Corinthians, mesmo sabendo que ia ganhar menos. A avaliação do Hugo é de que, indo para o Corinthians e jogando bem, ele poderia ser comprado pelo Timão, essa seria a primeira coisa, depois ter um aumento salarial e, quem sabe, até sonhar em seleção brasileira. Tudo isso está acontecendo, exceto a seleção. Ele já foi adquirido em definitivo do Flamengo, tem sido muito elogiado por torcedores e também pela imprensa, e já tem seu nome defendido por alguns para a seleção brasileira. Última hora sobre transferência de Charles ao Ceará. O jogador decidiu que quer continuar defendendo as cores do clube paulista, já que tem grandes expectativas que pode ganhar mais chances com o técnico Ramon Dias. Outro fator importante para o volante de 28 anos permanecer é que o clube quer que ele fique para a sequência da temporada. Gostou da permanência do Charles no clube? Comente. É a mesma coisa. O Coronado não cria, o Coronado não segura a bola, o Coronado não consegue simplesmente ter uma visão ampla de jogo, que é o que se dizia que esse cara tinha. Então, eu ainda acredito, eu ainda sou burro de acreditar, mas até esse presente momento, os 2 milhões acrescidos, agregados, distribuídos, dados para esse cara, não faz o menor sentido. Não adianta aí o Hugo falar lá em podcast que ele é monstro e tal, quando é só no treino. Não é? E quando vem pro jogo, o cara simplesmente não existe. Como é que pode o Garro entrar com 5 minutos e fazer mais do que o cara fez no jogo inteiro? Não existe, cara. E eu sempre pedi pra que ele entrasse. Aí você pode falar assim, não, mas eu não me desfaria do Coronado, não. Então vamos colocar um jogador de 2 milhões na reserva. Eu acho que nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras e nem Flamengo se dão ao luxo de ter um jogador de 2 milhões de reais, até pra mais, que eu duvido que seja só isso, na reserva. Mas nós vamos, né? Tamo bem, né? Tamo bem, não tamo? Então, ficou evidente hoje, não é? Novamente, vai ter o comentário, mas se classificou, isso aí, é legal. Agora eu quero te perguntar, ô Felizão, pelo Paulista, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá feliz com o futebol apresentado? Porque você tem que estar. E eu vou te dizer o porquê. Memphis Depay é o segundo maior salário do Brasil, só perdendo pro Neymar. Certo? O nosso querido Coronado, reserva, ou agora ganhando umas oportunidades e não entregando nada, 2 milhões. O Yuri deve ganhar para mais de 1 milhão agora com essa que ele não ter ido. O Garra, a mesma coisa, não é? Então alguns jogadores estão ganhando uma bala, né? O Corinthians está se endividando ainda mais para manter um elenco que só vai virar se vencer títulos. E veja, cara, não me entenda. Eu, mais do que todo, pelo amor de Deus, como eu quero ver o Memphis, cara, ganhando título. Caralho, esse cara é foda. Eu quero chegar aqui e poder defender o Memphis e falar, cara, o Memphis é muito foda. Eu quero chegar aqui e poder falar, cara, ídolo, esse maluco é pica. Veio pro Brasil, conquistou. Só que até agora, aí é a hora que vocês vão, infelizmente, surtar. Porque eu tenho que falar disso. Isso é muito bom. Porque, olha, nada como agir com o que você acredita que sejam fatos, não é? E a gente sabe que tem um monte de NPC por aí, já eu vou falar sobre isso. Você pode criticar o Romero, velho. Critica. O Romero é um craque? Não. É um jogador abaixo da média? É. É um jogador limitado? Eu sei que é. E eu gosto do Romero. Mas ele é. É um jogador que às vezes some da partida.
Mas agora, eu tô vendo uma galera forçar uma barra, chamando o cara de... tratando o cara como lixo. E você que não entende e não respeita o Romero por ainda estar entregando, porque eu não vou agir com hipocrisia. Eu batia no Gil, eu batia nos defensores de Fagner, de Jô, não é? E você poderia tentar... Ah, mas aí você tá sendo hipócrita. Lembra lá que você falava daquela galera que defendia só porque fez no passado? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Romero continua fazendo. E eu preciso sempre lembrar na cabeça desse bando de mau caráter que infelizmente continuam nessa forçação de react. Eles querem ser os diferentões. Não, esse cara é um lixo, não sei o quê. O Romero, maior artilheiro da arena. Aí você pode falar, mas isso é coisa do passado. Deixa eu te refrescar a memória. O Corinthians não caiu na temporada retrasada por causa desse cara. Ou vocês já esqueceram? Ah, esquecemos já? Ah, maior artilheiro dessa arena. Hoje, mais uma vez, esse mísero empate contra o Guarani, que nem entrando titular depois conseguiu reverter. Mais uma vez, o cara tirou o gol da bunda. E por que ele tira o gol da bunda? Porque ele tá jogando com Charles e Coronado, que se juntar os dois, dá mais de 4 milhões ou 3 milhões, não sei. Não sei quanto ganhou o Charles. Agora, bola? Nada. Então o cara faz 2 gols, tira do rabo, e ainda eu vejo acabar o jogo e vagabundo tirando do rabo, porque essa galera não entende nada de bola. É um cara... É o tanto que eu entendo de astrofísica. Eles só querem falar porque dá uma curtidinha, um like, e vai parcela, infelizmente, da nossa torcida, com um QI de um chimpanzé, cair em página de torcedor de outros times que montaram uma página do Corinthians porque dá bom. Coronado e nada é a mesma coisa. O Gileri voltou à pauta, sim. Tinha esfriado, o Getafe não queria emprestar no primeiro momento, o valor estava muito alto, mas aí o Corinthians conseguiu entrar no modelo de negócio de sim, um empréstimo até o fim de 25 com opção de compra. E, portanto, o Fabrício Angileri, lateral argentino, de 30 anos, ex-River Plate, atualmente no Getafe, ele não joga há algum tempo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? São 9 meses que ele não atua, então não vinha atuando lá no Getafe, mas é um jogador que já deu mostras de muita qualidade e competência quando esteve no River e um cara bem conhecido de Ramon e Emiliano Dias. Então, por isso ele foi indicado e é um cara que chega com o currículo para ser titular. Resta saber se essa condição física dele vai ser resolvida na sequência, né? Ou se o Corinthians vai ter que esperar algum tempo ainda para colocá-lo em campo. O fato é que ele, nessa segunda-feira, realizou exames médicos. O Corinthians aguarda o resultado desses exames, né? Até por conta disso, por essa precaução de um cara que não atua há algum tempo, para fazer o anúncio oficial. Dando tudo certo, pode ser anunciado, inclusive, nessa terça-feira e tem que ser registrado até sexta-feira, dia 28, que é a data limite do fechamento da janela brasileira para contratações, né? O que indica também um pouquíssimo tempo para que o Corinthians possa anunciar outros reforços. Estamos falando do primeiro reforço do ano e aparentemente o último, né? A menos que haja uma oportunidade de mercado para até sexta-feira o Corinthians anunciar. Se não, só na metade do ano. Curioso a gente falar que esse primeiro reforço, né, essa necessidade imediata, ela vem de um lateral esquerdo, porque o Corinthians, até onde a gente sabia, tinha 3 à disposição. E me parece que não. E me parece que alguém vai sobrar. Não sei se é o Matheus Bidu, que vem jogando horrendamente esse começo de ano. Não sei se é o Hugo, que virou titular muito por uma falta de opção. Ou o Diego Palacios, que de novo não foi relacionado. E a explicação do Emiliano, ela não convence, né? O Rodrigo Vessoni faz a pergunta e ele fala, poxa, mas vocês perguntam de quem não tá aqui? Sim, porque quem não tá sendo notícia também. Os jogadores simplesmente não joga. E ele fala que hoje temos Hugo e Bidu e que ele tá fisicamente muito atrás dos outros. A gente sabe que ele ficou muito tempo parado, mas assim, não faz muito sentido, na medida em que ele não recebe chances para jogar. Então, essa falta de condicionamento físico, ela está sendo demonstrada nos treinos, foi uma explicação muito evasiva, vazia, assim, não trouxe muitos elementos. E sem isso a gente começa a especular tudo, né? De que tem algum problema, que a gente não sabe, enfim. O fato é que ele foi contratado como, teoricamente, para ser titular e simplesmente não joga. E diz muito quando o Corinthians vai ao mercado e busca mais um lateral esquerdo. Que precisava, tá? Porque quando a gente coloca Hugo e Matheus Bidu, realmente o Palacios eu nem tô contando, então faltava uma afirmação na lateral esquerda. Imagino que seja o Angileri. Vai faltar na direita também, vai faltar um zagueiro, vão faltar atacantes, mas aparentemente o Corinthians não vai em busca, não vai conseguir contratar até sexta-feira. Então fica no Angileri. O Angileri voltou à pauta, sim.
tinha esfriado, o Getafe não queria emprestar no primeiro momento, o valor estava muito alto, mas aí o Corinthians conseguiu entrar no modelo de negócio de sim, um empréstimo até o fim de 25 com opção de compra. E, portanto, o Fabrício Angileri, lateral argentino, de 30 anos, ex-River Plate, atualmente no Getafe, ele não joga há algum tempo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? São 9 meses que ele não atua, então não vinha atuando lá no Getafe, mas é um jogador que já deu mostras de muita qualidade e competência quando esteve no River e um cara bem conhecido de Ramon e Emiliano Dias. Então, por isso ele foi indicado e é um cara que chega com o currículo para ser titular. Resta saber se essa condição física dele vai ser resolvida na sequência, né? Ou se o Corinthians vai ter que esperar algum tempo ainda para colocá-lo em campo. O fato é que ele, nessa segunda-feira, realizou exames médicos. O Corinthians aguarda o resultado desses exames, né? Até por conta disso, por essa precaução de um cara que não atua há algum tempo, para fazer o anúncio oficial. Dando tudo certo, pode ser anunciado, inclusive, nessa terça-feira e tem que ser registrado até sexta-feira, dia 28, que é a data limite do fechamento da janela brasileira para contratações, né? O que indica também um pouquíssimo tempo para que o Corinthians possa anunciar outros reforços. Estamos falando do primeiro reforço do ano e aparentemente o último, né? A menos que haja uma oportunidade de mercado para até sexta-feira o Corinthians anunciar. Se não, só na metade do ano. Curioso a gente falar que esse primeiro reforço, né, essa necessidade imediata, ela vem de um lateral esquerdo, porque o Corinthians, até onde a gente